Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, queremos estar bem alinhadinhos com a vontade de Deus. Queremos conhecer bem o nosso Deus, conhecendo a Sua Palavra, conhecendo os feitos do Senhor, o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele fará, tudo isso para poder adorá-lo como Ele é digno. Isto mesmo, no programa de hoje conversaremos sobre isto, sobre tudo que Deus fez. Mas será que nós conseguiremos saber tudo que Deus fez? Claro que não. Mas vamos ver o que as Escrituras nos dizem para que possamos adorá-lo com sabedoria, com gratidão por tudo que Deus fez no passado. Fez em uma nação que leva o seu nome, a nação de Israel. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para adorar a Deus, para conhecê-lo por tudo que Ele fez. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que o nosso Deus deve ser adorado em toda a sua majestade, com toda a glória, porque o Senhor é único, Ele é Deus e Ele é o Senhor que faz, que fez, que fará, é um Deus que age, é um Deus que se revela em todas as coisas maravilhosas que faz. Nós vamos ver que Deus nos mostra as suas obras. Sim, sabe quando você vai receber visita em casa e sua casa nova, ou você recém-casado e as visitas chegaram, então você tem prazer de mostrar. Eu me lembro quando era criança e mamãe e papai iam mostrando a casa, aqui é o quarto, aqui é o outro quarto, aqui é a sala, aqui é a cozinha, temos esse quintal, estas árvores plantadas, e mostravam às crianças. Mostravam, esse é o Hélio, a Vera, o Márcio, a Ângela, ia mostrando os filhos com aquela alegria para as visitas. Deus nos mostra as suas obras. Ele nos revela tudo aquilo que Ele fez para que nós possamos contemplá-lo, contemplar o seu poder, a sua perfeição, a sua majestade, a sua glória naquilo que Ele faz. Em Deuteronômio capítulo 3, nós lemos no verso 24, Moisés disse assim: Ó Senhor Deus, passaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão. Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos? Passaste a mostrar aos teus servos a tua grandeza e a tua poderosa mão. Deus nos mostra. Ele nos mostra quem Ele é. Sabe, o inimigo, ele mostra também as coisas sujas, feias, erradas que ele faz. Ele mostra para onde está levando as pessoas e é tão triste a gente ver hoje, por exemplo, jovens crentes, jovens que estão na igreja, são ministros de louvor, conhecem a palavra de Deus, sabem orar, conhecem o poder de Deus, aí vão para a faculdade, chega lá na faculdade, o professor fala um monte de bobagem, um monte de coisas que não tem comprovação científica e eles engolem tudo aquilo. Há uma nova ideologia, um novo modo de viver. As coisas mudaram nada. O homem é o mesmo na sua essência, no seu coração, na sua inclinação para o mal. Tudo que nós temos hoje na sociedade, é só você ler a história. Nós tínhamos no passado. O pecado leva o homem a uma degradação. E as próprias civilizações que se enfraqueceram foi devido, a maioria delas, à própria degradação, à destruição de princípios morais que sustentam o ser humano, sustentam a família, sustentam a nação. Hoje existem muitos interesses geopolíticos, interesses de nações querendo se assenhorear de outras nações, então vão enfraquecendo naquilo que possa resistir a eles. Por exemplo, a fé.
a crença, a família. Por que tanto ataque à família? Qual o propósito disso? Sendo que eu, você, todos nós, viemos de uma família. Precisamos de uma família. Temos de ter uma casa para voltar. Temos de ter um lar. Temos de receber educação. Temos de receber princípios. Princípios de honestidade trazem segurança. A pessoa que fala que o criminoso, o bandido, a pessoa que quer o mal, que mata, que rouba, que ele deve ser livre, que para fazer o mal, nós vemos que os princípios da moral, eles são importantes para todos e nos trazem segurança. E então, Deus nos mostra. O inimigo, ele esconde, mas você pode ver aí aonde leva o pecado. Para destruição, para condenação, para a morte, para o sofrimento. Mas nós vamos ver a majestade da sabedoria de Deus em toda a natureza. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Vamos ler do 12 ao 14. Diz assim: Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse toda compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, pelo próprio Espírito de Deus, ele escreve: quem pode se comparar a Deus? E ele fala que o Senhor mediu os céus a palmos. Uau! O universo, gente, são bilhões de anos-luz para percorrer e o Senhor mediu a palmos. Imagina o tamanho do palmo de Deus para medir o universo. Se para nós chegarmos à estrela mais próxima da Terra, a Próxima Centauros, viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós gastaríamos 4 anos, um pouco mais de 4 anos, 4,2 anos-luz para chegar lá. Gastaríamos 4 anos viajando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Imagina uma estrelinha. E quantas estrelas existem? Bilhões, trilhões, bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. Os físicos dizem que o tanto de estrelas nos céus é 3 a 10 vezes mais que todos os grãos de areia de todas as nossas praias e dos nossos desertos. 3 a 10 vezes mais. E Deus tomou a medida dos céus a palmos. Quem pode se comparar a Ele? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? Sabemos que a terra tem na sua crosta, na sua superfície, 1/3 de terra e 2/3 de água. A Escritura está falando. Quem pegou esse 1/3 de terra e mediu e pesou os montes em romana? Quem guiou o Espírito de Deus? Ele é majestoso nas obras da criação. Nós vamos ver a grandeza das obras de Deus no Salmo 106. No versículo 2, lemos: Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Quem pode contar tudo que Deus fez? Quem pode enumerar o que Deus fez? A nossa vida passa tão rápido e a gente conta em pouco tempo toda a história de uma vida, do que a pessoa fez. Mas Deus, quem pode enumerar? Quem? Deus é maior que todas as nações da terra. Isaías 40, de 15 a 18, diz: Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai do balde, e como um grão de pó na balança são as ilhas como pó fino que se levanta.
Nem todo o Líbano basta para queimar, nem todos os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Imagine, se Deus, para Deus, as ilhas são como um pozinho na balança, se para Deus as nações são como um pingo que cai de um balde, ele considera as nações menos do que nada, são como um vácuo. Imagina nós, o que Deus fez, Ele fez com perfeição. O que Deus fez, Ele fez de uma maneira tão maravilhosa. E Ele fez para o louvor da sua glória. Nós vemos que os feitos do Senhor nos mostram quão grande Ele é, quão poderoso, quão maravilhoso, quão majestoso é o nosso Deus. Esse Deus que tem todas as coisas em suas mãos. Esse Deus que governa sobre tudo, sobre toda a obra criada. Esse Deus que fez do nada todas as coisas virem a existir. A sua majestade Ele fez e Ele assinou. Ele assinou o seu nome em tudo que foi criado. Nós vamos ver que as gerações, elas vão passando o seu conhecimento para as outras gerações. Vão passando o conhecimento das obras do Senhor. Olha o que nos diz o Salmo 145, 4. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. O que Deus fez na minha vida eu passo para os filhos, eles passam para os netos e assim por diante. Os poderosos feitos do Senhor. Na nossa vida particular e de um modo tão lindo nas nações. Salmo 145, de 10 a 12, diz: todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Sim, passando e confessando as coisas que Deus fez. Deus fez algo na sua vida? Tem tanta gente que tem uma história de milagre no seu nascimento, alguma enfermidade, um livramento de um acidente, tantas coisas tão tremendas. Eu li há pouco a história de um piloto, ele ateu, não cria em Deus, e ele estava pilotando um helicóptero e quando ele viu que o helicóptero ia cair, quando ele viu que ele ia espatifar ali, ele clamou o Deus que ele não cria. Deus, me salva. E Deus mostrou para ele que Ele é um Deus que salva, um Deus que ouve a oração, um Deus que responde. E Deus fez para ele o quê? Um milagre. Aquele homem com aquele helicóptero todo espatifado, destruído, ele saiu ileso ali. Deus. Nós vamos ver que Deus conduziu o seu povo com poder. Em Deuteronômio, capítulo 1, de 30 a 31, nós lemos: o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Aqui Moisés está dizendo para o povo de Israel: olha, vocês viram como Deus nos conduziu? Vocês viram como Deus nos tirou do Egito com mão forte, com poder? Vocês viram o que aconteceu com o Egito para que nós pudéssemos sair? E vocês estão vendo como Deus está nos conduzindo aqui no deserto? Como Deus nos tem dado água, comida, vida, saúde? Como Deus está cuidando de nós? Uma nuvem para nos cobrir durante o dia, dando frescor. À noite, o fogo do Senhor sobre o tabernáculo, mostrando a sua presença.
a nuvem que caminha e que nos leva com segurança no caminho, e Deus vencendo os inimigos à nossa frente. Deus fez. Olha a história de hoje, gente. É só olhar Israel hoje como um povo espalhado pela terra. Os judeus casaram com pessoas de olho puxadinho, com negros, com cabelo liso, com cabelo crespo, com altos de olhos azuis, com baixinhos, no mundo inteiro. Judeus com característica peruana dos indígenas dos Andes, judeus com características dos europeus, louros, altos, olhos azuis, pele bem clarinha, judeus como os asiáticos, como japoneses, como chineses, durante 2000 anos. Era para ter se apagado a sua cultura, era para ter acabado a língua hebraica. No entanto, 2000 anos de dispersão, e Deus havia falado que eles voltariam à sua terra, e Deus os trouxe. Isso não está escrito na Bíblia, está escrita profecia. Eu direi ao norte, entrega, direi ao sul, não retenhas, eu os trarei nas asas prateadas. Uma alusão aos aviões trazendo os judeus a Israel. Deus fazendo isto hoje, mostrando quem Ele é. Ele fez em 1948. Em cada guerra contra Israel, nós vemos Deus agindo. Deus conduziu o seu povo com poder. Deus mostrou a sua glória no deserto. Deuteronômio 5, 24. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Ali no deserto, Deus mostrou a sua glória. Deus mostrou aquele fogo que não queimava, aquele fogo autossustentável, autoexistente, porque Deus é autoexistente. Deus fez para o seu povo ali no deserto, trouxe carne, codornizes. Gente, 2 milhões de pessoas comeram codornizes até enjoar. A altura de quase 1 metro de tantas codornizes em volta do arraial. Deus mostrou sua glória. Josué capítulo 24, 17 nos diz, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Deus mostrou a Israel que estava com eles, que cuidava deles. Deus cuidou da segurança, Deus cuidou da limpeza, Deus cuidou até de dar ao seu povo uma constituição. Feriados, festas, trabalho, proteção, Deus deu tudo para o seu povo. O que Deus fez. E o que Ele fez é tão grande que nós precisamos e devemos adorá-lo por isso. Deus abriu o caminho no Mar Vermelho e no Rio Jordão para o povo. Josué 4:23 diz, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Deus fez com que o povo atravessasse o Mar Vermelho de uma maneira sobrenatural. O povo estava encurralado, os egípcios atrás, de ambos os lados montanhas altíssimas. E à sua frente, ali na praia de Nueiba, o Mar Vermelho. E o povo clamou, Deus nos ajude. E Deus disse para Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Marchar para dentro da água? Marchar para dentro do mar? Como assim? Deus está louco? Não, Deus haveria de fazer um milagre. Naquela noite, o vento soprou. Deus fez soprar um forte vento oriental. Deus fez aquele vento soprar e soprou a noite toda. Soprou para que o povo pudesse passar. E o povo passou
quando a última ovelhinha, o último hebreu, o último israelita passou. Então, os egípcios, intentando fazê-lo com seus carros, com seus cavalos, eles foram totalmente submersos, mortos pelas águas do Mar Vermelho. E também com Josué, Deus parou o Rio Jordão para que o povo atravessasse. Não dava tempo de construir uma ponte para atravessar 2 milhões de pessoas. Então Deus colocou a sua mão e represou as águas do Jordão. Elas foram se ajuntando em montões para cima. Imagina podemos dizer assim, a enchente. Podemos ver como que as águas foram até longe, seguras pela mão de Deus, até que todo o povo passou e entrou na terra prometida. E então Deus fez de novo as águas voltarem ao seu curso. Deus, Ele é adorado pelo que Ele fez. Deus deu vitórias a Israel. Josué 23, versículo 3 nos diz: E já vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus a todas estas nações fez por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Deus lutou as guerras de Israel. Deus continua lutando hoje as guerras de Israel. Deus luta as nossas guerras, pois Ele nos promete isso na sua palavra. Deus respondeu a seu servo Gideão no tempo dos juízes, Juízes 6:40, e Deus assim o fez naquela noite, pois não só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Deus respondia a seus servos nas suas orações, nos seus pedidos. Deus fez para Gideão. Gideão disse: olha, eu vou acreditar se eu colocar aqui um velo de lã e ficar tudo seco em volta, só o velo molhado do orvalho. Deus fez. Ah, Senhor, eu vou pôr de novo o velo de lã e eu quero que a terra em volta toda esteja molhada e o velo esteja seco. Deus fez. Deus faz. Quanta coisa Deus fez. Deus multiplicou Israel como nação. Salmo 105, 24. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte que os seus opressores, mais forte lá que os egípcios. Deus fez tudo formoso. Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito, é bonito. Eclesiastes 3:11 diz: tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Deus fez tudo formoso. Deus fez tudo perfeito. E nós também, quando somos usados por Deus, dirigidos por Ele, fazemos tudo bonito. Você tem feito coisas bonitas aí para Deus. Ele fez tudo formoso. Isaías 45:18 diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Que lindo! O Senhor criou os céus, formou a terra, fez e estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Deus não fez a terra, Deus não fez a criação para jogar fora, para pôr no lixo, não. Ele a fez com um propósito. Ele a fez para colocar vida e se alegrar na vida aqui nesse planeta. E nós vamos ver que Deus efetuou a nossa salvação em Cristo Jesus. Ah, este feito do Senhor, o que o Senhor fez por nós, com tantos erros, com tantos pecados, com tanta coisa errada que nós fazemos, Deus nos amou e nos deu seu Filho. Deus efetuou a nossa salvação. Romanos 8, versículo 3 diz: porquanto o que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne. Isso fez Deus, enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O que era impossível para a lei, Deus nos deu enviando o seu próprio Filho. Deus nos deu enviando Jesus. Deus nos deu a salvação. Ele fez por nós. Ele mandou Jesus. Ele já trouxe a salvação. É preciso somente receber, aceitar e viver, sabendo que esse fato vai transformar a sua vida. Vai mudar você completamente. A gente passa a ser uma nova criatura. Filhos de Deus. E nós precisamos testemunhar o que Deus fez através de Cristo. Testemunhar. Antes eu queria ler 2 Coríntios 5, 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha o que Deus fez por nós. Jesus totalmente puro, totalmente limpo, totalmente santo. Ele não conheceu o pecado. Jesus nunca foi pecador. Nunca houve pecado nele. Mas ele se tornou pecado. Ali na cruz, ele tomou o meu lugar, o seu lugar, para que nós pudéssemos ter vida e salvação. Vida e pudéssemos ser seus filhos. E agora nós temos de testemunhar, temos de falar o que Ele fez por nós. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele fez e vamos contar o que Ele fez. Lucas 8:39, o Senhor diz: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Essa é a história de um homem que estava tão possesso de... Não era 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6 demônios, não. Era uma legião de demônios atuando nele, na mente. Deixava aquele homem louco. Ele estava nu, morando nos túmulos, no meio da morte, porque tudo do diabo é sujo, é mexer com morte, é mexer com as coisas podres, é tudo ruim, é tudo mal cheiroso, é tudo feio. Todas as coisas das trevas são feias e desagradáveis. E então, ali ele estava se ferindo com pedras. Tentavam amarrar, colocar em correntes, e ele quebrava tudo. E jogava pedra nas pessoas. Ninguém queria passar ali, mas Jesus veio. Jesus veio ao encontro daquele homem e Jesus o libertou daquela legião de demônios. E ele ficou tão grato que ele queria seguir Jesus. Deixa-me ir contigo. Jesus disse: não, vai para sua casa. Conta quão grandes coisas Deus te fez. Quando o povo da cidade chegou e viu aquele homem antes, com aquele aspecto tão horrível, endemoniado, agora sereno, vestido, assentado aos pés de Jesus. A vida dele estava contando quão grandes coisas. Adoramos a Deus pelo que Ele fez por nós. Ele fez por você. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo, dizendo assim: Senhor, como Tu és maravilhoso, como eu Te adoro pelo que o Senhor fez no passado a Israel, na terra, aos homens e à minha vida. Eu me entrego a Ti, Senhor, com meu coração cheio de gratidão, para viver e servir somente a Ti. Recebe-me, encha-me com Teu Espírito Santo, encha-me com a Tua graça. Sou Teu, quero ser Teu enquanto eu viver. Recebe-me e ensina-me a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí.
Que você fique firme no Evangelho, firme na palavra de Deus, obedeça a sua palavra, a sua vontade e tenha uma vida bonita adorando ao Senhor. Te espero no nosso próximo programa aqui na Rede Super, quando estaremos alinhando os ponteiros, olhando para a palavra de Deus, aguardando a vinda de Jesus. Que Ele te abençoe ricamente.